Professor, o que é um crime tentado? O que efetivamente é a tentativa? Quais são as suas espécies? Quais são os crimes que não admitem a figura tentada? Qual é a natureza jurídica desse instituto? Bom, a resposta para essas e outras perguntas você encontra aqui na aula de hoje de forma bem objetiva, de forma bem rápida e bem direta ao assunto, beleza? Não sai daí, depois da vinheta a gente volta. Bom, pessoal, crime tentado ou tentativa, né? Um tema muito importante, um tema inicial dentro do Código Penal. E vamos diretamente ao assunto para que você entenda, para que você anote aí no seu caderninho, para que você tire 10 na sua prova, para que você seja aprovado no seu concurso ou, é claro, no seu exame de ordem. Vamos lá? Pessoal, seguinte, para você entender a tentativa, tem que entender também uma coisinha chamada finalidade do direito penal ou função do direito penal. Olha só, atualmente, né, segundo a visão de Klaus Roxin, que é a corrente aí mais aceita na doutrina e na jurisprudência, a função do direito penal é qual? É você proteger bem jurídico fundamental de lesão ou ameaça de lesão, né? Então você protege esse bem jurídico fundamental de lesão ou ameaça de lesão. Então perceba que não somente da lesão efetiva do dano, né, o direito penal se preocupa, ele também se preocupa da ameaça a esse bem, né? A ameaça de dano a esse bem. E isso basicamente é a corrente defendida por Klaus Roxin. Então é justamente por isso, pessoal, que não só aquele sujeito que consuma uma infração penal, que consuma um delito, será punido, mas também aquele que, não consumando a infração penal por circunstâncias alheias à sua vontade, também assim será, né? Também será punido. Por quê? Porque a função do direito penal também é essa, também é proteger o bem jurídico fundamental de uma ameaça e não só da lesão. Por isso que temos, por exemplo, a figura do homicídio tentado. Então, se o sujeito tenta matar outra pessoa, mas iniciada a execução por circunstâncias alheias à vontade do agente, esse crime não se consuma, dizemos então que existe a figura tentada, um crime tentado, e o sujeito será ainda assim punido, né? Não é porque ele não conseguiu o resultado almejado que não iremos punir esse sujeito. Evidentemente, a sua pena será diminuída, será uma pena menor em relação ao crime se fosse consumado, né? Aí surge a seguinte pergunta: professor, beleza, eu entendi. A gente protege o bem jurídico não só da lesão, mas também da proteção, da ameaça de lesão. Mas acontece, professor, que eu estava lendo aqui o meu Código Penal, peguei aqui o artigo 121, vi que tem homicídio simples do caput, eu vi que tem homicídio qualificado, que tem homicídio culposo e homicídio privilegiado. Mas eu li aqui e não achei a figura do homicídio tentado. Onde raios está a figura do homicídio tentado? Pessoal, ocorre o seguinte, ocorre que não existe, e em regra, tá? Em regra, não existem figuras típicas tentadas, né? O legislador, ele não tipifica a conduta, por exemplo, de homicídio tentado, tentativa de homicídio. Para isso, no entanto, ele se utiliza de uma norma de extensão. Então, por isso, senhores, que dizemos, e isso veremos daqui a pouco, que a tentativa é uma norma de extensão. Por quê? Porque ela está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e ela vai se aplicar aos demais crimes, evidentemente, quando houver a compatibilidade. No final da aula, veremos, inclusive, quais são os crimes que não admitem a tentativa, tá? Então, olha só, resumindo, o direito penal, ele protege o bem jurídico de lesão ou ameaça. Para proteger de ameaça, ele cria a figura da tentativa, uma norma de extensão prevista onde? Exatamente, olha só aqui do lado, no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Vamos lá? Olha só, disse o crime, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, por exemplo, o sujeito vai lá e deseja cometer um crime de homicídio, atira na direção do seu desafeto e mata o sujeito. Matar alguém, crime do 121, houve a devida tipificação e o crime foi consumado, ou seja, chegou no resultado que foi a morte. Aí vem o inciso 2 e prevê a figura tentado. Olha só, tentado quando iniciada a execução
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí o parágrafo único, daqui a pouco a gente vai esmiuçar, vai detalhar esse texto do inciso 2. Calma lá um pouquinho. Parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então a tentativa, basicamente, era uma causa obrigatória de diminuição de pena. E por ser uma causa de diminuição de pena, ela vai incidir na terceira fase da dosimetria, beleza? Agora, analisando esse inciso 2 aqui do artigo 14, a gente percebe a existência de alguns elementos da tentativa, elementos esses que são cobrados em provas e concursos. O primeiro elemento da tentativa é a execução iniciada. Olha só, início da execução. O sujeito precisa efetivamente iniciar a execução da conduta. Por quê? Porque o direito penal, senhores, não pune atos preparatórios, né? Por conta do princípio da lesividade, o direito penal não pune atos preparatórios. Então, justamente por isso que a execução precisa ser iniciada. Por quê? Porque qualquer outro ato anterior ao início da execução configura-se como ato preparatório. E isso não é punível para o direito penal. Início da execução, por exemplo, no crime de homicídio, se dá com o sujeito puxando o gatilho da arma, né? Então, nesse sentido, teríamos o início da execução. O fato do sujeito aguardar a vítima numa emboscada, o fato dele ficar aguardando essa vítima numa tocaia, o fato dele ter a posse da arma de fogo, né, não vai caracterizar o crime de homicídio tentado. Pode caracterizar sim outros crimes, mas o crime de homicídio tentado ainda não. Por quê? Porque não houve o início da execução. Mas não para por aí. Por quê? Porque além da execução iniciada, temos outro elemento da tentativa, que é qual? Que é o espírito da tentativa, né? Que é basicamente a não execução por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então o sujeito tem que iniciar a execução do crime, mas esse crime, essa consumação, não pode ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente. Imagine, por exemplo, a situação onde o sujeito quer matar o seu desafeto, vai lá, efetua disparos de arma de fogo na direção desse desafeto, chega até mesmo a atingir esse desafeto com algumas munições, com alguns projéteis, mas esse sujeito, ele cai no chão, né? O autor pensa que ele está morto e vai embora. Posteriormente, chega o atendimento médico, né, e consegue fazer ali os devidos tratamentos e a vítima acaba por sobreviver. Perceba que esse fato, né, o socorro médico imediato ali, se configura como circunstâncias alheias à vontade do agente. O sujeito queria efetivamente matar aquele indivíduo, mas o socorro chegou a tempo e fez com que esse sujeito não morresse. Então, circunstâncias alheias à vontade do agente. Configura-se, portanto, o crime de tentativa. E aqui, pessoal, é basicamente o que vai distinguir a tentativa de outros institutos, como, por exemplo, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, lá no artigo 15 do Código Penal tem a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, mas lá o crime ele não vai se consumar pela própria vontade do agente, pela própria vontade do criminoso, que poderá desistir da execução ou realizar atos para evitar que esse resultado se produza. Então, lá no artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, o crime não se consuma por circunstâncias relativas à vontade do próprio agente criminoso. Aqui não, senhores. Aqui, no crime tentado, o crime não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. E essa é a diferença principal, é o fator primordial que vai fazer com que você nunca mais esqueça a diferença entre esses dois institutos. Ademais, temos o terceiro elemento, que é o dolo de consumação. O sujeito, para responder pela tentativa de homicídio, ele tem que efetivamente ter a vontade de consumar aquele delito, né, efetivamente. Afinal de contas, imagine a situação na qual o sujeito não quer matar o sujeito, não quer matar a vítima, quer apenas realizar algumas lesões corporais, pega a sua faca, vai lá e efetua, desfere golpes de faca, né? Você não pode enquadrar isso como homicídio, sim como lesão corporal.
Evidentemente que é difícil, você precisa ter acesso ao elemento subjetivo do agente, ao dolo do agente, saber o que ele estava pensando, o que torna bem dificultosa essa tarefa. Mas para ser tentativa, tem que ter o dolo de matar. Isso aí a gente vai apurar no meio do processo, com as circunstâncias fáticas, entre outros elementos. Então, resumindo, elementos da tentativa é a execução iniciada, a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e, por fim, o dolo de consumação. Tem que ter o dolo, né? Veremos também daqui a pouco que um dos crimes que não admitem a tentativa são justamente os crimes culposos, né? Então você exclui, no caso, também o dolo, e nesse caso, o crime culposo não vai admitir a tentativa por incompatibilidade. E veremos isso daqui a pouco, não esquenta, calma que já chegaremos lá. Só um minutinho, antes de passarmos para o próximo ponto, que é o quê? Que é a natureza jurídica da tentativa, eu preciso que você me ajude. Se valeu a pena essa aula até aqui, me faz um favorzinho muito rápido, não vai cair o seu dedinho. Arrasta um pouquinho para cima essa tela, dá um like aqui nesse vídeo, se estiver te ajudando. Se inscreva no canal e ao final da aula, se você gostou, se te ajudou, por favor, deixa um comentário para retribuir, beleza? Porque isso faz com que o meu vídeo ganhe relevância, atinja mais pessoas, ajude mais pessoas e faz com que compense com que eu continue a produzir vídeos e aulas, beleza? Curtiu aí? Posso confiar? Vamos continuar então com o nosso conteúdo. Natureza jurídica da tentativa. Pessoal, a doutrina fala basicamente que a tentativa possui uma natureza jurídica dúplice. Como assim natureza jurídica dúplice? Ela possui uma natureza jurídica caracterizada por duas funções, por duas características, né? E quais são essas características? A natureza dúplice da tentativa, ela é caracterizada, tá? Eu falei caracterizada, é o Cebolinha. Ela é caracterizada por ser, ao mesmo tempo, uma causa obrigatória de diminuição de pena e também uma norma de extensão, né? Então ela é uma causa obrigatória de diminuição de pena porque ela vai incidir lá na terceira fase da dosimetria da pena. E sobre dosimetria da pena, se você quiser aprender sobre esse conteúdo, eu tenho aqui um vídeo no canal, Professor Cebrian, dosimetria da pena. Entra aqui no canal e procure, o vídeo tá bacana, eu tenho certeza que você vai sair sabendo dosimetria da pena depois desse vídeo. Além de ser uma causa obrigatória de diminuição de pena, ou seja, quando verificada, o juiz tem que diminuir, é um direito público subjetivo do réu, também é uma norma de extensão, né? Lembra que eu falei para vocês que não existe a figura do homicídio tentado, né? A figura típica, né? Um tipo penal autônomo. Não existe o furto tentado, não existe a figura típica do roubo tentado. Então, é porque existe lá a figura crua, né? Se assim eu posso dizer, acabei de inventar esse termo aqui, existe a figura simples lá do crime e que o operador, nós, o magistrado, o advogado, o promotor vai fazer. Ele vai conjugar essa norma pura juntamente com essa norma de extensão, que é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, né? Então ele vai conjugar, vai acumular as duas normas e disso vai nascer o nosso homicídio tentado, o nosso furto tentado, o nosso roubo tentado, a figura típica tentada, né? Então não à toa que a gente tipifica o crime, por exemplo, de homicídio tentado com os artigos 121 do Código Penal, cumulado com o artigo 14, inciso 2 também do Código Penal. Crime de furto tentado, vamos lá, artigo 155 do Código Penal, acumulado com o artigo 14, inciso 2, também do Código Penal. Então é uma norma de extensão. Por isso também dizemos que a tentativa, né, é uma norma de adequação típica mediata. Adequação típica mediata, ou seja, não é uma norma de adequação típica imediata. Se você tentar encaixar, por exemplo, a conduta do sujeito que tentou matar alguém na figura do artigo 121, você não vai conseguir, não vai ter a tipicidade. O que você faz? Você pega lá a figura do artigo 14, inciso 2, bota nesse meio tudo aqui, que vai dar o encaixe e vai conseguir existir a tipificação. Deu para entender? Belezinha? Seguinte, teoria adotada pelo Código Penal. Olha só, pega só essa linha de raciocínio, se liga. Pessoal, vai existir... Meu cabelo tá uma maravilha. Vai existir, o que tem a ver com a aula? Nada, né? Vai existir
o crime tentado também quando o sujeito não conseguir atingir o bem jurídico, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco na classificação que existe a tentativa branca e a tentativa vermelha. A tentativa branca, né, ela se configura quando o sujeito, por exemplo, ele realiza ali os disparos de arma de fogo, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não acerta nenhum. Ele é meio vesgo, ele não é bom de pontaria e não acerta nenhum. Mesmo assim, é uma tentativa. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas o bem, ele não chegou efetivamente a ser atingido. Então, por que a gente pune essa conduta do agente que nem chegou a atingir esse bem, que não chegou a atingir esse bem material? Bom, algumas teorias surgiram, né, e existem tentando explicar pra gente, tentando justificar por que a gente vai punir essa conduta mesmo não atingindo o bem jurídico. Existe uma porrada de teorias na doutrina, mas para sua prova, para o seu concurso, para o seu exame de ordem, interessa você saber qual foi a teoria adotada, né? Evidentemente que para uma prova oral, para um exame oral, seria, né, e é pertinente você saber todas as demais teorias, mas aqui eu trouxe apenas a adotada, que é a teoria objetiva. E o que raios diz a teoria objetiva? A teoria objetiva, basicamente, ela vai dizer pra gente que a gente pune a tentativa simplesmente pelo fato de que essa conduta oferece risco ao bem jurídico fundamental, né? Então, o fato dessa conduta oferecer um risco de lesão a esse bem jurídico fundamental já é um fundamento razoável para a gente punir essa conduta. Isso é o que diz a teoria objetiva. Então perceba que essa teoria ela está em harmonia, né? Está em perfeita consonância com a finalidade do direito penal, evidentemente para aqueles que seguem a doutrina, a corrente de Claus-Roxin. Então a teoria adotada pelo Código Penal em relação à tentativa é a teoria objetiva. Simples e fácil, né? Agora, professor, você disse lá que a tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena. E qual é esse quantum? Em qual quantidade que o juiz vai diminuir a pena do sujeito lá na terceira fase da dosimetria da pena? Como eu já mencionei para vocês, essa quantidade está prevista, né, essa baliza está prevista lá no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que é basicamente a fração de 1 a 2/3. Olha só, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, no entanto, diminuída de 1 a 2/3, beleza? Beleza. Professor, é de 1 a 2/3, mas de 1 a 2/3 tem coisa pra caramba. Qual vai ser o critério utilizado para que o juiz defina entre 1 a 2/3? Simples, pessoal. O critério utilizado vai ser a proximidade em relação à consumação do delito. A lei não prevê isso, e isso é resultado de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Então, quanto mais próximo da consumação esse sujeito chegou, menos diminuição ele terá direito. O juiz vai diminuir menos essa pena, né? Porque tem mais reprovabilidade. Agora, quanto mais distante, ó, cheguei a falar carioca, distante, quanto mais distante ele estiver da consumação, maior vai ser esse aumento. Então, se o sujeito, por exemplo, efetuou diversos disparos de arma de fogo, vários disparos pegaram no sujeito, o sujeito chegou a ficar na UTI, foi hospitalizado, ele chegou próximo da consumação. Então, evidentemente que a diminuição será menor, será mais próxima de 1/3. Agora, se o sujeito efetuou disparos de arma de fogo, lesionou o sujeito, mas a vítima nem chegou aí para o hospital ou sequer foi atingida, nesse caso, a diminuição vai se aproximar mais dos 2/3, evidentemente, né? Então, basicamente, é assim que o juiz vai trabalhar nessa margem. Só ressaltando que a gravidade do crime, os instrumentos utilizados pelo criminoso não contribuem nessa valoração. Belezinha? Seguinte, agora vamos para as espécies de tentativa. E esse conteúdo aqui das espécies de tentativa, ele se relaciona com esse conteúdo anterior, que é o critério para a diminuição, né? Na prática, né, na prática não, mas cientificamente falando, não tem muita relevância essa classificação. Mas dentro
da dosimetria do juiz, isso tem certa relevância, embora o juiz não precise utilizar esses termos que nós veremos aqui agora, indiretamente ele está considerando essas espécies de tentativa. E quando falamos em espécies de tentativa, falamos basicamente, né, em 4 espécies. Evidentemente que na doutrina você vai achar um caminhão de espécies de tentativa, mas aqui, novamente, são as principais, aquelas que vão cair no seu concurso, aquelas que vão cair na sua prova, aquelas que vão cair no seu exame de ordem, beleza? Vamos lá? Tentativa branca, também chamada de tentativa incruenta, ela é o oposto da tentativa vermelha, também chamada de cruenta. Então, a tentativa do item A e do item B, elas se comunicam da mesma forma que a tentativa do item C com o item D também se comunicam. Então, a gente tem como tentativa branca aquela tentativa onde o sujeito ativo, onde o criminoso, onde o agente não consegue atingir o objeto material do crime, né? Então é aquele sujeito que efetua disparo de arma de fogo na direção da vítima, mas não atinge, né? Então é a tentativa branca. Já a tentativa vermelha ou tentativa cruenta é aquela onde o bem, onde o objeto material, no caso a pessoa da vítima, por exemplo, é atingida, né? Então aqui a doutrina, né, utiliza os conceitos de branca e vermelha aludindo ao crime de homicídio, ao próprio sangue. E é assim que você deve lembrar desses institutos, né? Branca não atingiu, não gerou sangue. Vermelha atingiu, teve o sangue, né? Então basicamente é assim que você vai diferenciar essas duas espécies de tentativa. Agora, em relação à tentativa perfeita ou acabada, ela é o oposto da tentativa imperfeita ou inacabada, tá? A tentativa perfeita, ela se caracteriza quando o sujeito, ele esgota todos os meios que ele tinha disponíveis para a execução daquele crime. Então ele tem lá o revólver, nesse revólver tem 6 cartuchos dentro dos 6 tambores ali, dentro do tambor do revólver, né? Então ele vai lá e efetua os 6 disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo ou não atingindo, pode ser vermelha ou pode ser branca, né? Mas ele usou todos os meios disponíveis, né? Os 6 cartuchos que estavam ali no tambor do revólver. Caracteriza-se como uma tentativa perfeita ou acabada. Agora, a tentativa imperfeita, lembrando que ele não pode consumar o crime. Lembrando que estamos dentro da tentativa, beleza? Agora, a tentativa imperfeita ou inacabada é aquela onde o sujeito não utiliza todos os meios disponíveis que ele tinha para executar aquele crime. Então, novamente, esse exemplo, o sujeito tem o revólver. No tambor do revólver tem os 6 cartuchos, mas ele efetua apenas 3 disparos com essa arma de fogo. Caracteriza-se, então, uma tentativa imperfeita, também chamada de tentativa inacabada. Essas tentativas, elas podem conversar entre si, né? Então pode ser, por exemplo, uma tentativa perfeita, vermelha ou branca, uma tentativa imperfeita, vermelha ou branca também, né? Então perceba que na branca, que é quando o sujeito não atinge o bem jurídico, o juiz, ele vai diminuir mais a pena. Na vermelha, ele vai diminuir menos a pena, porque o bem jurídico foi efetivamente atingido. Então perceba a relevância de você classificar assim a tentativa. E para finalizar a nossa aula, quais são as infrações penais que não admitem a tentativa? Pessoal, a regra é que as tentativas a regra é que os crimes, as tentativas, a regra é que os crimes sejam compatíveis com a figura da tentativa, mas existem algumas exceções, né? E a maioria delas se dá por mera incompatibilidade, tá? São algumas espécies de crimes, eu não vou entrar aqui dentro do mérito de cada uma, eu vou dar uma exposição geral e trazer um exemplo para vocês, tá? Então, qual é a primeira espécie de crime que não admite a tentativa? Os crimes pré-ter-dolosos, né? Os crimes pré-ter-dolosos são aqueles crimes que o agente tem dolo na sua conduta, mas o resultado, mas a consequência, né, ocorre por culpa. Imagine, por exemplo, um crime, de novo Cebolinha, um crime de lesão corporal seguida de morte. O sujeito tem o dolo de efetuar a lesão corporal, mas por imprudência, negligência,
imperícia, por culpa, ele faz com que sobrevenha o resultado morte. Nesse caso, tem culpa no consequente. E a culpa, ela é incompatível com a figura tentada. Eu não posso afirmar que num crime onde o sujeito não queria o resultado, ele acabou não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não, o agente tem que ter a vontade. E o crime tem que não se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Lembra que um dos elementos da tentativa é justamente o dolo de consumação? Então, existe a incompatibilidade entre os crimes culposos e a tentativa. E nos crimes pré-terdolosos temos culpa no consequente, e daí decorre a sua incompatibilidade, né? Então, primeiro, crimes pré-terdolosos são incompatíveis com a figura tentada. Num segundo plano, temos os crimes unissubsistentes. Os crimes unissubsistentes são aqueles realizados com uma só conduta. Uma só conduta já é o suficiente para consumar aquele crime, e também esse crime, essa conduta, não consegue ser dividida, né? Não consegue ser fracionada. Então, cite-se como exemplo o crime de injúria cometido na forma verbal, tá? Não uma injúria cometida por meio da internet ou por meio de carta, não. Aqui tem que ser uma injúria verbal. Então, pelo fato de ser um crime unissubsistente, ou seja, uma só conduta que não admite fracionamento, não tem como o sujeito tentar, né? Então, olha só, o crime de injúria verbal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O verbal está entre parênteses porque não existe a tipificação de injúria verbal. O verbal aqui é o meio utilizado. Não tem como, por exemplo, eu tentar xingar você, né? Tentar dizer que você é burro, tentar dizer que você é idiota, tentar dizer que você é trouxa. Não tem como eu tentar fazer isso, né? Ou eu digo ou eu não digo. É um crime unissubsistente, é um ato só que é impossível ser fracionado. Então, nesse caso, como exemplo de crime unissubsistente, temos a injúria verbal. Então, são inadmissíveis a tentativa nos pré-terdolosos e nos unissubsistentes. Além disso, temos também a incompatibilidade com os crimes culposos. Disse para vocês agora há pouco, não é? Não tem como um crime não se consumar por circunstâncias alheias à minha vontade, sendo que eu nem tive vontade de praticar aquele crime. Então existe a incompatibilidade. Pensou em tentativa, pensou em incompatibilidade com crimes culposos. Daí decorre, como eu já disse, a incompatibilidade também com os crimes pré-terdolosos. Além disso, temos as contravenções penais, né? Por que eu utilizei no começo lá o termo infração penal que não admite tentativa? Porque infração penal se divide em crime e contravenção penal. Então a contravenção penal também não admite a tentativa. E aqui é por mera previsão legal, né? Porque faticamente, praticamente, na prática, na realidade, é sim possível você cometer uma contravenção penal de forma tentada. Mas a lei de contravenções penais, de maneira expressa, por política criminal, por questões de política criminal, acaba vedando essa possibilidade. E isso é o artigo 4º que diz pra gente: não é punível a tentativa de contravenção. Além das contravenções penais, temos também os crimes de atentado, né? O que são crimes de atentado? Muitos de vocês nem sabem o que são crimes de atentado. E aqui não se confundem com os crimes de terrorismo, tá? Com a lei de terrorismo. Crimes atentados, pessoal, é basicamente uma classificação de crime que ocorre quando, dentro do tipo penal incriminador, também já está prevista ali dentro a própria tentativa. A tentativa, o ato de tentar, já é uma elementar daquele tipo. E o sujeito vai ter a pena tanto no crime consumado quanto no crime tentado. A mesma pena, né? Então a mesma pena para a consumação e para a tentativa. Professor, não entende? Tem algum exemplo? Tem sim. Olha só, o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Perceba só como que esse tipo penal ele é construído. Artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Olha só, evadir-se ou tentar evadir-se. Tentar. Então a tentativa, ela já está dentro do próprio tipo penal, por isso que não tem como você cometer esse crime mediante a forma tentada, beleza? Agora,
Crimes condicionados também são incompatíveis com os crimes tentados. Você não consegue cometer um crime condicionado mediante tentativa, na forma tentada. E o que são crimes condicionados? São aquele, perceba que a classificação de crimes, aquela matéria no começo do direito penal, é muito importante aqui, né? Então, crimes condicionados são aqueles crimes que dependem de uma condição objetiva de punibilidade para que eles possam ser processados. O maior exemplo são os crimes tributários, né? Alguns crimes de sonegação fiscal, eles precisam da constituição definitiva do crédito tributário, tal como diz a súmula vinculante 24, né? Olha só, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 ao 4º da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, pelo fato de depender de condição objetiva de punibilidade, é incompatível, você não consegue cometer esse crime tentado. E quase finalizando aqui, crimes habituais. Crimes habituais são aqueles crimes que, para sua configuração, para sua consumação, demandam de uma conduta reiterada daquele agente criminoso, daquele sujeito ativo, né? Então, uma só conduta, uma só vez que o sujeito comete aquele crime, não é o suficiente para que esse crime seja consumado. É preciso que ele cometa de maneira reiterada. Exemplo, crime de curandeirismo, né? Artigo 284 do Código Penal, exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Perceba o habitualmente. Então, o fato do sujeito praticar essa conduta uma só vez não vai tipificar nessa infração penal aqui específica, né? Além desses crimes, temos também os crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios são incompatíveis com a tentativa. E não confunda aqui com os crimes omissivos impróprios lá do garante, né, que são crimes omissivos por omissão. Isso é outro tema. Aqui, os crimes omissivos próprios são aqueles crimes omissivos propriamente ditos, como, por exemplo, a omissão de socorro. Olha só, artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-la sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Nesses crimes, pessoal, omissivos próprios, ou o sujeito se omite e tipifica a conduta ou ele age e não tipifica a conduta. Não tem como ele tentar ser omisso. Pelo menos aqui nos crimes omissivos próprios. Nos impróprios, isso é perfeitamente cabível. Então perceba aqui que nós verificamos os principais tipos que não admitem a tentativa. Eu sei que é um pouco difícil para você lembrar desses crimes na sua prova, mas olha só, tem um mnemônico muito bacana que faz com que você lembre desses crimes. Inclusive, eu lembro desses crimes que não admitem a tentativa justamente por conta desse mnemônico. E eu acabei esquecendo de colocar o mnemônico aqui no slide. Basta você, pessoal, né, embora eu tenha esquecido, dá para você lembrar aí e anotar. É só pegar as iniciais de todos esses crimes justamente na ordem que eu coloquei aqui para vocês. Então vai voltando aqui na aula, certamente você deve ter anotado, pega a inicial de cada um desses delitos e coloca na sequência. Então vai dar um mnemônico PUCA-CHO, né? E o PUCA com 2 Cs. Então vai dar um mnemônico PUCA-CHO. Com exceção da linha E, aqui do crime de atentado, que você tira o D e deixa o A. Então fica PUCA com 2 Cs no PUCA-CHO. C-H-O. Crimes pré-ter-dolosos, crimes unissubsistentes, crimes culposos, contravenções penais, crimes de atentado, crimes condicionados, crimes habituais e crimes omissivos próprios. Eu só consegui lembrar. Se eu conseguir lembrar, você também consegue. PUCA-CHO. É só você lembrar daquele desenho japonês, lembra do Pikachu, ou lembra daquele outro desenho japonês lá, que é uma boneca cabeçuda feia pra caramba. É só lembrar desses desenhos que você não esquece nunca mais, né? Esses desenhos ruins japoneses aí. Desenho bom do Japão é Dragon Ball Z. O resto, pra mim, não presta. Eu gosto de Dragon Ball. Quem é da minha idade aí, quem é 94, 95,
sabe do que eu tô falando. Inclusive, Dragon Ball é bem mais velho que isso, né? Tem 30 anos aí o Dragon Ball. Mas o que isso tem a ver com a aula? Absolutamente nada. Mas sabe o que tem a ver com a aula? O fato de você me ajudar. Se eu te ajudei, pessoal, por favor, deixa aqui embaixo um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para ter aula toda semana. E se você, olha só, não desliga, pera. Se você gostou do meu método, e se você pretende fazer a segunda fase da OAB em penal ou pretende aprender mais sobre a prática jurídica criminal, né, em relação à petição, à minutação, minuta de peças, né, a prática ali do peticionamento, nós temos o curso de segunda fase. Eu tenho um curso de segunda fase pela Prodigi Preparatório. Então, se você gostou do nosso método, recomendo que você conheça o nosso curso. Está em algum lugar aqui embaixo do vídeo, no comentário, na descrição. É só você procurar que você vai achar. Siga também as nossas redes sociais, sobretudo a minha rede social, o meu Instagram tem aqui embaixo em algum lugar também, clica, me segue lá, se tiver alguma dúvida é só me chamar, beleza? Ah, o professor não vai responder, duvido. Você duvida? Vai lá, manda mensagem que eu respondo para você, beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha realmente ajudado você, deixa o like, escreve, comenta, me siga e aguardo você na próxima aula. Fui!